pertence a Deus. Glória a Deus. Antes de se assentar, aperte a mão de seu vizinho aí, diga: estou feliz demais que você está aqui. Glória a Deus. Feliz que você veio. Feliz que você veio. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí, irmãos? Estão ouvindo bem lá? A gente está equalizando o microfone, aí fizemos o teste sem gente no ambiente, então precisamos fazer isso. Que você diga para nós se está recebendo bem. Estão ouvindo bem aí em cima? Lá atrás também, lá no cantinho? Felipe, está me ouvindo aí? Isso. Glória a Deus. Eu estou muito animado Estava animado para estar nesse culto. Eu não sei como é que é a sua expectativa. O Asa sempre pergunta se você trouxe seu culto ao Senhor. Mas essa é uma coisa que você elabora o dia inteiro. Está trabalhando, está cozinhando, está num transporte público, mas você começa a preparar seu coração para estar na presença de Deus à noite. E eu fico feliz de estar na casa de Deus. Não sei você, eu fico feliz, me sinto bem, me sinto seguro, me sinto em família. Então, quando eu peço para você dizer para o seu irmão, é bom que você está aqui, realmente estou querendo dizer isso através dos meus irmãos. É bom estar aqui com você. Você não tem outro lugar melhor para estar do que estar aqui. Quero cumprimentar aqueles que estão em casa, mas estão conosco aqui na cidade ou longe daqui. Que bom ter você conosco. Antes que a gente entre na palavra, eu tenho alguns anúncios muito importantes. Mas primeiro vamos conhecer quem está conosco pela primeira vez. Alguém conosco pela primeira vez? Alguém nos visitando hoje? Alguém que foi convidado e veio? Cadê? Seus amigos que você convidou não vieram? O que houve? A gente não pode se esquecer disso, irmãos. As pessoas continuarão vindo, as pessoas não buscam igrejas amigas, buscam amigos na igreja. Então, ele virá por sua causa, se você convidar. Então, a gente tem que convidar pessoas. Você acha alguma coisa boa nessa igreja? A gente está até fazendo uma pesquisa, o pessoal da mídia vai te cercar a qualquer hora dessa, perguntando o que você mais gosta na sua igreja, para que as outras pessoas possam saber, poxa, lá tem isso, tem abraços. O que você mais gosta na igreja? Deixa eu fazer a pesquisa de frente aqui. Júlio, o que você mais gosta aqui na igreja, Júlio? Precisa de tempo para pensar. O cafezinho. Pensei que era eu, irmãos. Olha, é o cafezinho. É o cafezinho. Cafezinho. Cadê? Deixa eu ver mais alguém. O que você... Está aí na ponta da língua para você dizer, o que eu mais gosto nessa igreja é... Hã? Comunhão. Comunhão. Eu também gosto de comunhão nessa igreja. Que mais? Que mais você gosta aqui? O amor. O amor, né, pastor Sérgio? Agora já cobrei, já não... Vamos permitir que outras pessoas desfrutem o que nós desfrutamos aqui, irmãos. A gente tem que falar para os outros daquilo que acontece. Você vai no médico, o médico é bom, você fala, rapaz, fui no médico, atencioso, fiscalizou tudo na minha vida, olhou meus exames, você fala. E do que Jesus tem feito na sua vida, você armazena, guarda, não conta. Então, vamos falar do que o Senhor tem feito aqui, dos testemunhos que temos ouvido, da alegria que temos desfrutado aqui. Então, hoje nós temos visitas nobres entre nós. Guapimirim está representado aqui, pastor Edson, Suelen e Alice, minha amiga Alice. Minha amiga Alice, ela não sabe ainda que é minha amiga, mas minha amiga Alice está ali também, né? E a gente está muito feliz. Deixa eu dar um testemunho na vista dele. A gente fica muito feliz de saber o que está acontecendo lá em Guapimirim. Cada vez que a gente vai lá, a gente volta mais animado, irmãos. É uma igreja enfrentando os desafios de uma cidade diferente, não é? E tem que aprender a trabalhar com o povo da região, e tudo isso eles estão fazendo há mais de 2 anos, e não era alguém que veio de uma igreja, que dirigiu uma igreja, trabalhavam com famílias aqui, faziam um trabalho excelente, e de repente nós lançamos esse desafio. Então, é o
começo o bom trabalho deles com a tranquilidade que nós temos aqui. A gente não vive fazendo reunião aqui, daí o pastor Erickson, a gente faz reunião, caramba, temos que, como é que está Guapi? Temos que ir lá para ver. A gente vai para ver o que Deus está fazendo, não para checar, não para... Por isso que eu incentivo tanto vocês a irem lá para ver o que Deus está fazendo naquela cidade. Amanhã é uma boa oportunidade, amanhã nós vamos estar indo lá em Guapi. E quero te lembrar daqui a pouco de algo que vai acontecer lá no domingo, mas deixa eu chegar lá. Amanhã, sexta-feira, irmãos, amanhã, sexta-feira, às 9 da manhã, nós temos o aniversário da nossa consagração, 3 anos da consagração aqui. Quanta bênção. Quanta coisa boa Deus tem feito, quanta coisa boa, quantos milagres, quantos testemunhos. E amanhã nós vamos festejar, então às 9 horas da manhã, aquelas irmãs que sabem fazer aqueles doces especiais. A gente tem um cafezão aqui depois do período de consagração, a gente entrega a consagração juntos, e aí a gente desfruta do que é trazido. E sempre tem um negócio diferente, então amanhã é o grande dia. Você vai para casa, amanhã não, sexta-feira, irmãos, olha que falta faz o remédio, né? Sexta-feira, Jesus, é a antecipação, estou tão ansioso que acho que é amanhã. Sexta-feira, dá para você comprar o material amanhã, preparar durante a noite e trazer sexta de manhã, aquele bolo de aipim, entendeu? Aquilo que você sabe fazer, para a gente festejar aqui, sexta-feira. E no domingo, nós vamos ter aqui o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Cadê a nossa arte aí? Domingo da Igreja Perseguida. E vamos estar com visita ilustre aqui. Um casal de missionários, ele é da Colômbia e ela é brasileira, são o casal Obregon. Vão estar vindo de São Paulo para ministrar para nós. Ministram aqui de manhã nos 2 cultos, vai ser uma festa. Depois saem daqui, eles vão estar no hotel aqui pertinho, e quando saem daqui descansam um pouquinho e vão para Guapi, porque vamos ter o DIP lá em Guapi também à noite. E vão estar indo aqui os jovens da nossa igreja. Amém? E nós precisamos agora do apoio dos irmãos, porque vai o Camburão de Fogo, que é a Doblô, vão alguns carros, mas nós precisamos de mais carros. Só dos jovens são 35, então precisamos de 7 carros com 5 pessoas cada um. Deve ter mais jovens indo, mas 35 pelo menos. Essa é uma maneira de você ajudar, uma maneira muito forte, muito relevante de você ajudar, sem fazer muito esforço. Eu quero dar graças a Deus aqui por cada um que tem se oferecido, mas domingo passado nós estávamos precisando de carro, e aí o Max veio e falou: pastor, eu não vou, mas está aqui meu carro, e botou a chave na minha mão. Aí eu falei com o Pablo, tem um carro disponível aqui do Max. Mas aí mais alguém foi, o Marcelo, né? Marcelão que foi, e acabou que não precisamos do carro. Eu disse para ele: o crédito diante de Deus está registrado, Pablo. Seu carro não foi usado, você ganhou o crédito. E você precisa desse crédito diante de Deus. Está com o seu carrinho? E aí você diz assim: meu carro não sei se aguenta uma viagem daqui para Guapi. E você roda ele fazendo Uber aí o dia inteiro. Daquilo é uma horinha. Então, abençoe o seu carro levando gente de Deus aí dentro. A gente coloca gasolina, a gente coloca, te dá o pedágio para você ir e levar os jovens. Vai ser uma festa linda lá no domingo à noite. O DIP aqui de manhã, o DIP de noite lá. Então a gente precisa disso. Amém? Mais alguma coisa, Wallace? Vai sobrar carro hoje à noite, irmãos. Em nome de Jesus. Sala de oração acontece no dia segunda-feira. Sempre fazemos no primeiro dia do mês as primícias ao Senhor. Segunda-feira temos sala de oração que vai acontecer às 20 horas, é isso? Às 20 horas. Agora abra a sua Bíblia. Hoje é dia de abrir a Bíblia e mantê-la aberta. Trouxe sua Bíblia, irmão? Trouxe? Isso, levanta a sua Bíblia aí. Levanta a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, nós temos ali. A Fernanda hoje não está aí, mas está a Sofia, né? Você pode comprar uma Bíblia aqui no nosso Bible Store ali. Ela está no telão, está lá no telão. Você pode adquirir uma Bíblia. Hoje alguém me ligou perguntando que versão que eu uso, que queria comprar uma Bíblia na minha versão.
e eu passei a informação. Então, você precisa comprar uma Bíblia, você precisa ter uma Bíblia. Levanta aí. Afina a garganta. Agora diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu vou para onde ela diz que eu vou. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor pela sua Bíblia. Quer trocar de microfone? Está dando? Ok, vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Não veio perguntar quantos aqui seguem o devocional, que a igreja promove diariamente. É algo que está na minha rotina. O Naldo fez algumas vezes, enquanto estava aqui. Mas é algo que eu não incomodo ninguém para fazer, eu tenho prazer de fazê-lo. Eu sempre leio o texto do dia e aí faço um comentário, 5 minutos em média, 4 a 5 minutos, para que você leia e tenha alguém te ajudando na leitura. Então, a intenção do nosso comentário é destacar alguma coisa mais relevante no texto do dia, para que a gente possa curtir juntos a leitura da palavra de Deus. Se você não começou ainda, ano que vem eu começo. Você nem sabe se vai estar vivo ano que vem. Começa a ler agora. Nós estamos no primeiro livro das Crônicas. Não tem problema. Você lê no início do ano, você começa lá de Gênesis até chegar onde você leu, aonde você vai começar agora. E dentre as leituras, um dos textos que me chamou a atenção, semanas atrás, foi quando nós passamos pela vida de José, que já virou filme, já virou novela, e Deus me chamou a atenção para alguma coisa que eu queria compartilhar com você. Deixa eu te colocar no texto do capítulo 41. José era o filho mais novo, depois ele ganhou um outro irmão, mas ele era o filho mais novo de uma dúzia de irmãos. E o pai tinha um favoritismo declarado por ele, o que não é recomendado para ninguém. O pai demonstrava isso ao ponto de mandar fazer uma túnica colorida, uma túnica talá, colorida, destacada, e todo ano trocava essa túnica, porque ele estava crescendo, o pai mandava fazer, e os outros irmãos não ganhavam nada. Pela paixão que ele tinha por Raquel, o filho que Raquel lhe deu foi José. Os outros vieram das outras esposas que ele tinha. E Benjamim foi o último que nasceu também de Raquel, que morreu logo após o parto. Mas ele tinha esse declarado favoritismo por José. Isso só causou problemas para José. Estou sempre repetindo aqui, quando um pai destaca um filho mais que os outros filhos não ficam com raiva do pai, ficam com raiva do irmão destacado. Então, vê como é que você cuida disso. Seja, eu ia dizer equânime, mas não é a palavra. Seja imparcial com o tratamento que você dá para os seus filhos. Todos merecem, mesmo aqueles que não são tão chegados, não se aproximam tanto, eles precisam sentir que são todos amados. Jacó vacilou nesse ponto. E aí criou uma dificuldade entre José e seus irmãos. Jacó chamava José e disse: vai lá ver como seus irmãos estão se comportando e traz notícia para mim. Isso é pedir fofoca, irmão. Vai ver seus irmãos e conta. Imagina os irmãos, nosso irmão veio contar, veio ver o que a gente está fazendo. E numa dessas, vocês sabem a história, eles pegam José, e quando vem José se aproximando, dizem: lá vem um sonhador, por causa do sonho que ele teve, os sonhos que ele teve, em que ele via sol, lua e estrelas se curvando diante dele, e ele viu também os feixes dos irmãos que estavam na colheita, se dobrando diante dele. Os irmãos disseram: então um dia a gente vai se curvar diante de você, e caçoavam dele. Isso marcou a vida dele. Você não pede para sonhar. Foi um sonho que ele teve de noite, ele contou, não é? Nem todo sonho é para você contar, mas ele contou, e aí os irmãos veem que ele está chegando e dizem: olha lá o sonhador, lá vem ele para ver o que a gente está fazendo. E aí alguém deu a sugestão: vamos nos livrar dele. E porque estava passando uma caravana de mercadores ismaelitas, primeiro jogaram ele numa caverna com a intenção de matá-lo. A Bíblia diz, a intenção era dar fim nele.
Mas aí Deus providenciou, passa uma caravana de mercadores e ele, não vamos botar sangue nas nossas mãos não, vamos vendê-lo. E vende o irmão que era livre, como se fosse um escravo. Ele é levado para o Egito. O livro de Salmos fala sobre isso, que ele foi levado em correntes para o Egito. Então, não imagina que ele foi numa carruagem, ele foi, irmãos, arrastado pelas correntes por aqueles que pagaram por ele e o levaram lá. Ele foi para o mercado de escravos. E quem comprou? O comandante da guarda, que era um dos homens que trabalhava para o faraó, e comprou José e levou para casa. E a Bíblia diz, mas Deus estava com ele, apesar das circunstâncias. Deus está contigo, irmão, apesar das circunstâncias. Ah, eu me sinto preso, Deus está contigo. Eu me sinto vendido, Deus está contigo. Deus estava com ele. E aí as coisas começam a dar certo. E no que ele fazia se cumpria o Salmo 1, que depois veio a ser escrito, que diz, e tudo quanto fizer prosperará. Ele prosperava apesar de escravo. E aí o patrão, o dono dele, dono mesmo, comprou ele. O Potifar começou a notar. Esse cara é diferenciado. As coisas, com ele, as coisas funcionam. E foi dando liberdade, colocando ele numa posição de comando, ainda que ele fosse escravo. E nessa posição, ele chamou a atenção não só do patrão, como da patroa. E a patroa se interessou por ele por outros caminhos. A história mostra que ele ainda era jovem, menos de 30 anos, hebreu, destacado na aparência, e ela se interessa por ele, e aí ela tenta alguma coisa com ele. Ele não aceita o assédio, ele acaba deixando a roupa dele na mão dela e ela usa aquilo para falar para os empregados, e depois esperou o marido chegar de viagem e falou, olha, o hebreu que você colocou aqui dentro para nos humilhar, inventou uma história. É claro, irmãos, que Potifar não acreditou totalmente na história da mulher, porque senão ele mandava matar José. Mandou para a masmorra. Aí deu errado de novo, aparentemente. Ele vai para lá, e lá ele fica um tempo. Ele saiu de casa com 16, os anos estão passando, agora ele está na masmorra. Na masmorra, é a expressão que a Bíblia diz. Na masmorra, de novo, Deus estava com ele. Daqui a pouco o carcereiro falou, toma conta aí, cara, você sabe, confiança, irmão. Ou não importa onde você esteja, você passa credibilidade e as pessoas vão entregar a responsabilidade nas suas mãos, porque vão ver Deus em você. Ainda que não saibam que é Deus, mas vão ter alguma coisa nele. O carcereiro viu, passou a responsabilidade. E nisso um dia cai lá na masmorra, caem lá 2 homens, copeiro e o padeiro do faraó. Fizeram alguma coisa errada, o faraó não estava num bom dia, mandou para a masmorra para que morressem depois. Enquanto eles estão lá, criam amizade com José. Um dia José chega, José já está mandando na prisão. Agora ele chega lá, ele vê o semblante. Olha a sensibilidade do preso. Perceber que outros 2 companheiros de masmorra não estão com a mesma cara. Por que o semblante de você está caído? É assim na sua firma? Ou você chega de cabeça baixa, chateado e sai da mesma maneira no final do dia? Ele estava num ambiente que ele não tinha liberdade, podia estar murmurando, reclamando. Ele percebeu que 2 presos estavam com aparência diferente. O que está vendo que vocês estão com essa cara? A gente teve um sonho estranho e tal. Conta o sonho para mim. Contaram o sonho para ele. E ele falou, a interpretação é essa. Aí ele diz. Ali ele mostra que ele tinha Deus mesmo. Essa maneira diferente, às vezes bizarra, que Deus tem de destacar você no ambiente que você está. Aí ele interpreta, você, rapaz, vai ser chamado de volta para ser copeiro do faraó. O cara fez tudo. E eu, e os pães? Você vai ser chamado também, mas vai ser decapitado. Você vai morrer. Não deve ter gostado o padeiro, mas chega o dia do aniversário do faraó e o faraó manda chamar os 2. Do jeito que José falou, aconteceu. Só que antes de subirem, José diz para o copeiro, não esqueça de mim, cara. Lembra o que eu fiz por você. Ele sobe, irmãos. Chega lá, o amigo dele é morto e ele é devolvido à posição de copeiro de faraó, e de tão alegre que estava, ele esqueceu. Não acontece isso? Os homens principalmente.
A esposa manda comprar um negócio, não esquece de trazer isso. Você chega, no meio do caminho, você encontra um amigo que conta um negócio bom, e você fica conversando, daqui a pouco você chega em casa. Eu saí uma vez para comprar carne, com criança pequena em casa. Encontrei um pastor, amigo, e ele falou, vão ali comigo fazer uma visita. Não, rapaz, eu com a carne já, debaixo do braço. Entrei no carro com eles, fomos de São Gonçalo a Itaboraí. Na visita a coisa rola e tal, e aí Deus operando na visita, e olha, foi ficando alegre, irmãos. Que hora eu cheguei em casa, irmão? Com a carne? 11 da noite. Cheguei em casa com a mesma carne debaixo do braço. Já estava meio assada, já estava um pouco assada a carne. Sem celular, não tinha celular, né? Ela querendo descobrir o que eu... Foi arrebatado, morreu, sequestrado esse sujeito e tal. Nenhuma ligação, nada. Os homens fazem isso, eu fiz isso, irmão, não faço mais. Passei dessa fase. Mas o copeiro esqueceu. 2 anos, irmãos, de masmorra, mas a Bíblia não registra uma reclamação de José, dizendo, ó, aquele infeliz esqueceu de mim, está lá em cima agora servindo o faraó no bem bom, e eu aqui embaixo nessa escuridão. E aí chega no texto que nós estamos lendo hoje, Gênesis 41, eu quero ler com você do versículo 14 ao 16, mantenha a sua Bíblia aberta. O faraó tem um sonho doido, e aí ele não consegue interpretar, ele fica nervoso com o sonho, que ele vê um montão de vacas saindo do rio, vacas gordas, e essas vacas, quando estão bem, outras 7 vacas magras saem do rio e comem as vacas gordas. E depois ele tem outro sonho, que espigas bonitas brotam de um talo só, e depois outras 7 espigas magras vêm e engolem aquelas espigas boas. Ele fica doido com o sonho. E aí o que Deus faz? Deus desperta a memória do copeiro. Quando chega lá para servir o faraó está soltando marimbondos, chamando os caldeus, chamando os sábios, chamando os intérpretes, chamando os bruxos, a turma que ganhava dele para assessorá-lo espiritualmente. Ele diz, eu tive um sonho e ninguém interpreta. E aí o copeiro está ali do lado, o copeiro diz, dos meus pecados eu me lembro hoje. Faraó, eu estava na masmorra e eu tive um sonho, e assim tem um hebreu lá, e ele interpreta sonhos. E aí o texto diz que Faraó, versículo 14, então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, porque os egípcios não usavam barba, então ele se barbeou para honrar o homem que o estava chamando, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu, preste atenção nesse texto, irmão. José respondeu, isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. O texto continua, vamos para o versículo 39 agora. Versículo 39 diz assim, depois Faraó disse a José, depois que ele contou o sonho e José interpretou, depois disso Faraó disse a José, visto que Deus, olha o que Faraó está falando, agora Faraó já está falando na linguagem de José, ele não diz visto que os deuses, visto que o divino, visto que o sobrenatural, ele fala, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo, está falando do Egito, obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. E agora, vamos seguir um pouquinho mais. E Faraó disse mais a José, eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele, inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó,
mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Só até aqui, irmãos. Que riqueza esse texto. Eu queria ler ele todo, mas não dá, por causa do tempo. Mas quando a gente olha esse texto, a gente vê Faraó, e vamos aqui desmistificar algo sobre Faraó. Toda vez que a gente fala de Faraó, a gente compara Faraó com Satanás, não é? No Egito escravo fui Faraó, então por causa do Faraó ruim, que foi o Faraó depois do tempo de José. Foi o Faraó que olhou o povo descendente de José, lá os que vieram com Jacó. Tinham crescido demais os hebreus. Ele falou: esse povo vai tomar conta da nossa terra, daqui a pouco vai nos escravizar. Então antes que eles façam um motim contra nós, vamos escravizá-los. Aí virou. E o povo de Israel, que vivia lá em Gósen, na melhor região do Egito, agora eles se tornam escravos de uma hora para outra. E tiveram que trabalhar para construir os monumentos dos egípcios. Mas esse faraó aqui é gente boa, irmãos. Faraó do tempo de José, um homem humano, que se abriu para a revelação que Deus estava trazendo a ele através de José. E o texto mostra isso, que Faraó, quando chama José, e José vem e interpreta o sonho doido dele, ele começa a presentear José com algumas coisas após reconhecer que José não é qualquer um. Quem era José até aquele momento, irmãos? Um escravo, estrangeiro, preso. Além de escravo, ele era um prisioneiro. Ele subiu da masmorra para a presença de Faraó. Trocou a roupa, o que significa que ele tomou um banho, fez barba e foi para a presença de Faraó. E chega lá: quem é você? Vim da masmorra agora. Ainda estava com cheiro de prisão. Também sou estrangeiro e também fui vendido como escravo. Ele tinha tudo contra ele. Faraó esquece isso tudo porque Faraó tem um problema, um sonho que ele não entende, e Deus pôs diante dele a única pessoa que podia interpretar. Depois disso, Faraó muda completamente e pergunta assim para os seus magistrados, para os seus conselheiros: aonde nós acharemos alguém para administrar a nossa terra durante esses 7 anos de fartura? E como José já tinha dito, nós não lemos isso, José falou: se eu posso dar um conselho ao Faraó, separa alguém para coordenar o país, e durante os 7 anos de fartura, de muita abundância, que Deus vai lhe dar, para recolher 20% em grandes celeiros, construa outros celeiros, para que quando vem a fome, o Egito tenha comida para si e para vender para os outros. Ele falou: onde vamos achar alguém? E olha a expressão que Faraó usa: que tenha o Espírito de Deus. Ele não fala que tem o Espírito do Sol, que tem o Espírito de Sion, que tem o Espírito de... Ele não vai falando das entidades do Egito. Ele fala: onde acharemos alguém que tem o Espírito de Deus para dirigir o Egito? Todo mundo concorda. Ele diz: você é o homem, você, cara. Você vai assumir agora. Quantos anos tinha José, irmãos? 30 anos. Alguém aqui tem... Quantos anos você tem, Tiago? 21. Tem alguém com 30 aqui? Você não. Só para fazer uma comparação. 30 anos, jovenzinho, solteiro, saindo da masmorra, ainda com suas recordações. Leison tem um pouquinho mais de 30, né? Ele está ali diante da maior autoridade da nação, e o Egito era um império naquela época, e aí esse homem começa a dizer para ele, já que o escolheu, e disse: onde acharemos alguém que tem o Espírito de Deus para assumir essa missão? E ele então diz essas coisas para José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Verso 39. Você será o administrador da minha casa. Em termos atuais, você vai ser o primeiro-ministro do Egito. Eu sou o faraó, sou o primeiro comando, mas você vai ser o primeiro-ministro para coordenar tudo isso. E aí eu recolhi algumas coisas que ele recebeu, que José recebeu de Faraó, que se assemelham ao que Deus nos dá, e muitas vezes a gente não valoriza. Primeira coisa, vai me seguindo aí. Faraó deu a ele uma chance de se apresentar. Verso 14 diz assim: Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó.
Primeira coisa que ele ganhou, irmãos, uma chance de se apresentar. E quando ele chega lá, você imagina, saiu da masmorra escura, fedorenta, agora ele está no palácio do faraó. Mármore, marfim, muita coisa nobre, muito ouro. Ele chega diante daquela figura máxima do Egito. Ele chega lá, ele fez a partezinha dele, mudou a roupinha, fez a barba, e chega aquele jovem de 30 anos diante da autoridade que é faraó. Mandou chamar, e quando o faraó diz assim para ele: eu tive um sonho e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você que quando você ouve um sonho, você é capaz de interpretá-lo. Irmãos, era hora para José dizer: desculpa aí, mas realmente, contou um sonho, eu revelo, não tem negócio, comigo é assim, é vapt-vup, bateu, contou de lá, eu revelo aqui. Só achou o homem certo. Finalmente, a você que me esqueceu, o copeiro estava lá do lado, quem sabe até envergonhado. Tem gente que esquece das pessoas, mas que bom que o Senhor mandou me chamar. Irmão, tanta coisa José podia dizer. José, na chance que ele tem de se apresentar, ele apresenta o Deus dele. Quando ele abre a boca, ele diz: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Arrebentou ali, irmão. Não puxou para ele. Eu falei: isso não está em mim, não. Aí, desculpa aí, não sei nada não. Mas assim, tenho convicção que o meu Deus vai lhe dar resposta favorável. Ali ele ganhou o coração do faraó, irmão. O faraó falou: cara, é humilde. Olha, estou precisando desse tipo de gente. Ainda hoje a gente precisa desse calibre, irmãos, nas pessoas. A gente precisa disso. De vez em quando eu falo com alguém: segura a onda, baixa a bola, vai devagar. Salomão diz assim: louvem-te os lábios estranhos, não os teus próprios. Deixa os outros te elogiarem. Viu o que eu fiz? Tu ouviu aquela mensagem, a minha? Meu Deus, arrebentei mesmo, cara. Estava inspirado naquele dia. Deixa os outros dizerem, irmão. Ele podia dizer, o faraó falou: tive um sonho e ouvi que você interpreta sonhos. Eu podia, ouviu certo. Não, ele diz: isso não está em mim. Tirou a honra para ele e falou: isso não está em mim, isso é o meu Deus. Mas eu sei que ele vai lhe dar uma resposta favorável. Ele preferiu apresentar seu Deus. E quando você vê o versículo 16, ele continua: José respondeu: não está em mim, mas Deus dará uma resposta favorável ao faraó. Versículo 28, olha o que mais ele diz: essa é a palavra como acabo de dizer a faraó. Olha o que ele diz: Deus manifestou a faraó o que ele vai fazer. Agora ele só fala de Deus, irmãos. Deus, ele está falando do Deus dele. Deus manifestou ao Senhor, faraó, o que ele vai fazer aqui. Já trouxe Deus para dentro do Egito, abateu aquelas entidades todas e falou: o meu Deus está no comando. Ele contou para o Senhor o que ele vai fazer. Como é que a nossa reação lá no trabalho, lá com os colegas, lá no jogo de futebol, no churrasco, na resenha, como é que você fala quando você tem a oportunidade? Você traz Deus para o assunto? Você não precisa ser aquele crente chato, meu, que fala de tudo, você fala: porque vai para o inferno. Só Jesus. Não, você não precisa ser isso. Mas quando você tiver uma chance, você puder trazer o Deus para a cena, as pessoas vão entender. Deus está na vida desse sujeito. Ele diz no versículo 28 isso. E no versículo 32 ele completa. Ele diz assim: o sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Agora ele já disse: foi Deus que me usou, Deus vai me usar e vai lhe dar uma resposta favorável. Deus lhe deu esse sonho porque quis mostrar para o Senhor o que ele vai fazer no Egito. Olha, tirou a honra de todas as divindades que eram prestigiadas no Egito, que recebiam adoração, e falou: o meu Deus contou para o Senhor porque ele vai estar mostrando o que ele vai fazer aqui, mas ele tem uma resposta favorável. Ele já contou para o faraó e colocou Deus na cena. Deus foi apresentado a faraó através da vida de José. E sabe o que acontece no verso 39? Mostra que faraó reconheceu. O verso 39 diz assim: depois faraó disse a José, depois que ele interpretou tudo: visto que Deus, o seu Deus, revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da terra.
Faraó reconheceu, visto que Deus, no original está falando do Deus de José, visto que o seu Deus revelou a você, é você que vai subir para o trono, você que vai assumir de primeiro-ministro. Primeira coisa que José recebeu de Faraó, irmãos, é uma chance de se apresentar. Segunda, vai anotando na sua Bíblia aí, Faraó deu a José autoridade. Versículo 40 a 42 diz assim: você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra, somente no trono eu serei maior que você. Olha, de escravo a primeiro-ministro. Eu vou ser no trono maior que você, depois de mim é você. Não falou da esposa, não falou depois de mim, só eu serei maior que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Zé Ninguém agora está mandando em tudo. Deus faz essas viradas, irmãos. Deus faz. Lembra que eu falei aqui dias atrás sobre Paulo, de algemado lá nas correntes, como um prisioneiro, em Atos 27, 28, de repente a coisa começa a desgringolar, ninguém sabe o que fazer, ele começa a dar os palpites dele, baseado. O anjo do Senhor falou comigo, ninguém vai morrer, o Senhor me deu as 276 almas desse navio, foi assumindo, sem pressão, foi assumindo, daqui a pouco, está todo mundo na mão dele, do servo de Deus, está controlando o navio inteiro. A mesma coisa com José. Faraó deu autoridade. Além da palavra, palavra de autoridade, ele deu um anel para que todos reconhecessem, porque sabiam que aquele anel é de Faraó. Aonde José ia, quando José ia falar com alguém, quando José dizia, venham aqui por favor, chega aqui, as pessoas olhavam, viam o anelzão de Faraó, e diziam, ele está com o anel de Faraó. A mesma coisa fez o pai do filho pródigo, quando o filho volta, irmãos, diz, só quero um emprego, só quero ser um trabalhador diário seu, não preciso mais ser chamado de filho, que eu gastei minha parte da herança. O pai falou, dá um banho nesse garoto, põe uma roupa nova, põe um anel, uma sandália nele. Anel por quê? Anel de filho, que tem autoridade de novo, que vai ter herança de novo. Fez isso com você, irmão. Você é um infeliz como eu, como éramos. O Senhor nos traz, Jesus morre por nós, nos aproxima do Pai, pega na nossa mão, pega na mão do Pai e nos une, e mais do que isso, Ele na hora de ir embora diz, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Faraó é um antítipo, é um tipo do poder do Senhor aqui. Deu autoridade a José e José não merecia. Você vai vendo o que ele deu a José para poder qualificá-lo para usar aquela autoridade. A autoridade que Deus dá a você, irmão, você tem que estar qualificado para usá-la. Você tem autoridade. Os dons que o Senhor te deu são sem arrependimento. A Bíblia diz que os dons que Deus te deu, Ele não vive tirando. Deus te conhecia, sabia que você ia falhar, tropeçar, errar. Então Deus não dá um dom hoje, vou tirar. Não se comportou bem, tirou amanhã, depois. Se ele ficar bem, eu devolvo. Não, Deus não faz isso. Deus dá e não retira. Agora, o inimigo sabe que você, às vezes, falho fora da presença de Deus, mas que tem o dom em você. O inimigo sabe se você vai usar ou não, porque ele vai ver que aquela autoridade que você recebeu está sem anel. Você não está carimbado para usá-la. E o Senhor falou, vos dou poder e autoridade para pisar de serpente e escorpião. Você pode ser uma velhinha idosa, uma criança de 8 anos. Quando usa o nome de Jesus, o inimigo não vai olhar para quem está falando, vai olhar para a autoridade que você tem. Lembra os filhos de Seva, que viram Paulo expulsando demônio, e foram expulsar demônio de um cara, e chegaram lá e disseram, eu vos esconjuro no nome do Jesus que Paulo prega. É terceirizar demais, né, irmão? No nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou, Jesus a gente conhece bem, né? E Paulo também. Vocês quem são? Não basta usar o nome. Você tem que ter autoridade, tem que estar qualificado para aquilo. E pulou em cima deles e saíram rasgados e feridos. José recebeu a autoridade de Faraó, que além da palavra de autoridade, deu a ele um anel para que todos reconhecessem isso. O que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu, meu irmão? Você está lá na firma, lá na escola, os jovens que estudam ainda, pintou um demônio lá, você é o primeiro que vaza. Não, pastor, porque quem me preservar, Deus te deu uma chance de você destacar Jesus no ambiente. Deixa o pessoal doido, você diz, deixa que sair, a gente resolve. Deixa aí. Aí você expulsa em nome de Jesus, acabou o assunto.
Mas se você fica encostado na parede junto com os outros, dando a mão e recitando a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, resolve não, irmãos. Você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Você tem usado a autoridade que Deus te deu? José saiu dali e usou a autoridade que ele recebeu, mas antes ele teve que receber outras coisas para que pudessem reconhecer aquela autoridade dele. Terceiro, anote isso, versículo 42 diz assim: depois que deu autoridade e pôs o anel no dedo, versículo 42, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Olha quanta mudança. O sujeito acabou de interpretar um sonho e falou: quem mais pode tomar esse lugar? Você é o cara. E aí, você tem autoridade agora. Depois de mim no trono, você é o primeiro. Mas vem cá que tem um negócio para fazer. Estou te dando autoridade. Pega meu anel aqui, rapaz, para que as pessoas saibam que você não está usurpando o meu lugar, para saber que eu te dei. E aí, tira essa roupa dele, roupa de prisão, põe uma roupa nele de linho fino. Os egípcios gostavam de linho. As primeiras narrativas sobre os trabalhos com linho vêm daquela região. Gostavam de linho. Você vê os filmes do Egito? Muito linho branco, muito linho fino. Põe uma roupa de linho fino nele. E que mais? E o próprio faraó dá um colar de ouro. Acho que devia estar no pescoço do faraó, e o faraó lhe pôs no pescoço um colar de ouro. O que isso significa, irmãos? Isso fala de distinção. Faraó queria assim: eu quero que você seja bem visto, quero que as pessoas olhem para você e dizem: o cara está bonito na fita, olha só. Como é que foi isso? Faraó que deu para ele, rapaz. Faraó deu essa roupa para ele, esse colar de ouro foi Faraó que deu. A mesma coisa o Senhor faz conosco, irmãos. Ouça isso agora. Algumas fases da nossa vida exigem um vestuário distinto. Quem é militar sabe disso. Você está com aquela fardinha de soldado raso, com muita luta vai a cabo, e depois você vai a sargento, terceiro sargento. Quando você passa para suboficial, irmão, a coisa muda. Aí começam a chegar as estrelas, as divisas, vai mudando. A ocasião exige uma outra roupa. Pegou a visão ou não? Quando você é trazido para o Senhor, para a realidade que Ele quer te inserir, isso pode exigir de você um outro tipo de vestimenta, um outro tipo de postura. O Naldo estava contando que no emprego, Naldo, meu co-pastor, que foi embora, irmão, deve estar assistindo, é você mesmo que estou falando, Naldo. No emprego que ele pegou lá agora, o sujeito falou: você vai representar uma firma muito grande, você vai ter que comprar umas outras camisas. Falei: mas eu me visto mal? Não, mas eu quero que onde você chegue, os caras olhem para você e dizem: ele representa uma grande firma. E esse carro que você tem está bonito, mas não serve. Você tem que comprar uma picape daquelas que impressiona para chegar no lugar. Falei: você vai ganhar para isso. E teve que fazer, ou então sair. Às vezes você quer a promoção, mas não quer o que a promoção exige. Exige uma outra roupa. No meu tempo de jovem, eu trabalhei em banco. Bancário se vestia bem, tinha que ser bonito. As bancárias tinham que ter boa aparência e tinham que se vestir bem. A gente tinha que andar de paletó e gravata. Eu me lembro, eu andava de paletó e gravata. Hoje tu chega até os bancários de camiseta. Banco do Brasil de camisetinha com bebê aqui. Que é isso, irmão? O maior banco, o banco que mais representa a nação, de camiseta, nem de gola polo não é. Antigamente dizia assim: o bancário é o executivo que pede, que passa dificuldade, porque tinha que andar de gravata e tal. Mas quando você é promovido, isso vai exigir de você alguma coisa diferente. A roupa era Faraó dizendo para ele: meu filho, você não pode andar mais com a roupa que você anda, não. Você vai ter que mudar de vestimenta. Deu a ele uma roupa definida, de linho puro, deu a ele com isso distinção e relevância, como acontece no meio militar, como acontece no ramo empresarial. Você foi promovido, o gerente que te promoveu disse: você vai ter que se vestir melhor agora, pai. Não pode vir assim do jeito que você vem, não.
Você tem que entender, você como servo de Deus que tem a mente de Cristo, você não precisa que ninguém diga para você. Se for preciso, Deus usa alguém para dizer. Mas é claro que você tem que entender, estou sendo promovido de alguma maneira, e isso vai exigir de mim alguma coisa a mais. Entendeu? Pegou a visão? Lá na sua firma. Eu sempre digo isso, meu. As pessoas vão fazer entrevistas e aí diz assim, espera um e-mail nosso que o gerente vai analisar. Aí você nunca é chamado. Aí você pensa que é porque outro entrou no seu lugar. Não, não. Às vezes, você tem alguma coisa que você usa piercing. Nada contra piercing, irmãos. Eu não uso porque não uso. Os nossos pastores não usam piercing. Mas imagina que você usa piercing porque você acha legal. Aí você vai numa entrevista e o dono da companhia tem pavor de piercing. Então ele diz lá para o pessoal do Recursos Humanos assim, ó, eu quero um pessoal que trabalha aqui, mas não quero ninguém de piercing não. Aí a pessoa vê você cheio de diplomas, fala 3 idiomas, cheio de experiência, e o cara fala, puxa, você rapaz, você preenche todos os requisitos, mas ele está de olho nos seus piercing, piercing no nariz, piercing aqui, piercing ali e tal, mas você aguarda o e-mail. Quando ele chega para o gerente, o dono lá, ele fala, peguei um candidato, cadê a foto dele? Não, dispensa, quero não. Quem é o dono da firma? É ele decide. Aí você fica esperando um e-mail que nunca vem. Você tem que entender isso, irmão. Há coisas... Eu conto essa experiência aqui, não vou falar o nome dele, porque era nosso vizinho lá, mas um dos comediantes grandes que tem aí. Está fazendo um programa novo agora na televisão. A filha dele frequentava a nossa casa. Adolescente. E aí, ela, num assunto lá sobre tatuagem, assunto sempre em voga, né? Ela vem e pergunta, pastor, o que o senhor acha de tatuagem? Estou sabendo quem é, estou sabendo de quem é filha. Eu falei, é porque eu estou vendo que o senhor não tem e as suas filhas não têm. Eu falei, não tem, mas o que você quer saber? Aí acabou que ela veio falando da versão dela. O que seus pais acham? E ela tem um pai humorista, cheio de filmes. Tinha programa na Rede Globo e agora está com programa em outro canal. E aí ela falou assim, meu pai falou para mim assim, minha filha... Qual é a sua aspiração de carreira? Ela falou, quero ser atriz. Falou, seu pai pode arranjar um lugar para você lá na empresa que eu trabalho, onde trabalham alguns irmãos aqui da igreja. Mas se vai sair um papel para uma novela épica, uma novela dos anos 1800 e tal, e você tiver uma tatuagem no braço, vão colocar uma menos talentosa que você, porque ela não tem dificuldade para fazer o papel, porque naquela época as mulheres não se tatuavam, então você vai perder a vaga. Você acha que vale a pena deixar de se tatuar para concorrer a uma bela vaga que você, como você quer ser de atriz? Ela acha que sim, então você decide. Se você quer tatuar, tatua. Ela falou, não, preferi não tatuar. Você tem que entender que quando você é promovido, isso vai exigir de você algumas coisas. Que não é imposição, nem é coisa do mundo, nem é um maligno, nada disso, irmão. A posição exige isso de você. Você vai trabalhar em algum lugar, vai ter que mudar a roupa, mudar o estilo, vai ter que andar diferente, vai ter que falar diferente. Foi o que Faraó fez com José. Roupa de linho fino e um colar, de ouro, para dar distinção. Esse cara é o primeiro-ministro, ele me representa, ele tem que estar bem vestido. Aonde ele vai? Entendeu? Diga amém. Amém. Quarto presente que Faraó deu para ele. Isso aqui deu o título da mensagem, quando Deus te dá o segundo carro. Diz que deu para ele a segunda carruagem, verso 43. Verso 43 diz assim, e o fez subir na sua segunda carruagem, em outras versões diz, no seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Imagina Faraó, irmãos. Imagina a carruagem de Faraó, o carro que seria hoje. Aí ele diz, você agora é o primeiro-ministro, está bonito nessa roupa, hein? Gostei do seu colar, você está limpo, está bonito. Eu vou te dar um veículo para você se movimentar. Aí vai lá na garagem, chega lá, José olha aquela carruagem dourada, primeiro carro de Faraó, e olha do lado uma segunda carruagem, bonita também, mas é a segunda carruagem, no caso da primeira quebrar ou faltar. Aí diz Faraó, eu vou te dar meu segundo carro. Aí José, por que não deu a primeira, caramba?
Se o cara gosta de mim, por que não me deu o segundo carro dele? Por que deu a segunda carruagem? Irmãos, nós temos que vigiar. Às vezes perdemos promoções, perdemos bênçãos de Deus, porque a gente está de olho no que Deus não está nos dando. Fique com o que Deus te dá. O seu primeiro carro vai chegar na hora certa. Eu li um livro do pastor que ele dava sempre muitos carros. Ele ganhava carro de presente, ele ia dando, e aí um dia ele ficou famoso por isso. Um pastor lá do Texas. E ele chamou um casal, o casal já estava sabendo, vamos ganhar um carro. E quando chegou lá, ele falou, eu queria dar um presente para vocês. E aí ele leva o casal lá fora, e o carro está lá, com outros carros lá que ele tinha. E ele diz, eu quero dar esse carro para vocês. Aí a esposa, o homem ficou muito feliz, a esposa, irmãos, vai e diz assim, e o senhor pretende dar aquele outro ali também? Ele falou, pode ser, mas não vai ser hoje nem para você. Eu já tirava, eu mudei de ideia. Traz a bicicleta. A Bíblia não fala que José ficou chateadinho porque ganhou. Ele andava, irmãos, dentro da prisão, de um lado para o outro. Agora é levantado como primeiro-ministro, bem arrumado, com ouro, com o anel do faraó. E o faraó ainda diz, vou te dar uma carruagem, cara, vou te dar meu segundo carro. Muitos obreiros hoje não estão onde Deus queria que estivessem, porque ficaram de olho no primeiro carro. Eu já trabalhei com alguns pastores, irmãos, assistindo e sendo assistido. E tive algumas experiências. Teve um colega nosso que chegou na cidade para estudar, mas era pastor. Eu não tinha co-pastor, falei, não, vem trabalhar comigo. E pus, sem conhecer, sem referências, pus para trabalhar comigo. Fui fazer uma viagem. Vim ao Brasil, meus documentos não saíram, era para ficar um mês, fiquei 9. Nesse período, ele assumiu, mudou o nome da igreja, mudou a filiação, era independente, ele filiou uma denominação e mudou de endereço, mudou tudo. E aí uma irmã ligou para mim e disse assim, pastor, sabe aquele texto de Atos 17, que diz assim, e entraram na casa de Jaso, e assaltaram a casa de Jaso e tiraram e tal. Eu falei, meu Deus, que texto é esse com o meu nome? Foi o que aconteceu. Levou. Ele não ganhou, ele tomou, ele estava de olho no primeiro carro. E numa ausência minha, ele assumiu. E não ficou. Quando eu voltei, os irmãos me conhecem. Estou sendo tratado por isso, por não brigar pelas coisas. E aí, quando eu voltei, temos que conversar. Não tem. Eu falei, eu coloquei um povo dentro de um ônibus, pintei esse ônibus, enquanto eu me ausentei, você mudou a pintura, mudou o nome na frente, e você me jogou da janela para fora. Segue em frente, eu vou pegar outro ônibus e vou começar do zero. Poucos meses, ele perdeu aquele povo, e ele estava lá na igreja me pedindo ajuda, e eu falei, não posso nem ficar com você aqui, que o povo não quer você pelo que você fez. Você querer o que Deus não te deu, irmão? Fica com o que Deus te deu. Seja grato. Vai chegar a sua hora. Faraó deu a ele o segundo carro. Eu queria falar um tempão sobre isso, mas não dá. O que esse carro significa? Posição hierárquica no comando. Deus te deu um lugar para estar? Fique. Honre. Honre quem Deus te colocou acima de você. Isso é diferente de autoridade. Autoridade vem de alguém para você. E posição vem de você para alguém. Autoridade você recebe de alguém. Posicionamento é você em relação a outra pessoa. Você dá autoridade para alguém na sua casa, para alguém na sua empresa, para alguém na sua igreja, para alguém no seu ministério. Temos líderes de ministérios aqui. E às vezes é difícil. Imagina que vamos fazer um coral aqui para cantar no Natal. E aí eu chamo alguém para dirigir o coral. E aí você já cantou em corais famosos, e você é tremendo na voz. Aí você vem para cantar, e você olha o irmãozinho, onde o pastor estava com a cabeça de colocar esse irmão para dirigir o coral. Ai, meu Deus, os pastores de hoje não são a mesma coisa. Aí você olha, o sujeito não tem sua técnica, não tem a capacidade que você tem, e você começa a se amarrar igual Miriam e Arão, irmãos, porque o caçula foi quem Deus escolheu para dirigir o povo.
Miriam era profetisa, velha de guerra. Salvou a vida do irmão quando ele foi colocado no cestinho, arranjou para ele ser criado pela princesa, armou tudo. Ele devia parcialmente a vida dele a ela. E Arão era mais velho que ele 3 anos. Agora, na hora de escolher, Deus não fez aquela brincadeira assim das cartas, não. Deus falou, não, eu vou de Moisés. O cara chegou depois. Mas Deus escolheu. Até a hora que eles não aguentaram e cercaram Moisés, disse, Moisés, Deus só fala com você, meu filho. Ele falou, não, ele pode falar com vocês também, mas não tem nada a ver com isso, gente. Não, Deus só fala com vocês. Deus ouviu, irmãos. Deus ouviu. Diga para o seu irmão, Deus está ouvindo. Deus ouviu. Deus falou, Moisés, deixa que eu resolvo. Miriam ficou leprosa. Parou a caminhada do povo. Quem foi que intercedeu por ela para ela ficar curada, irmãos? O caçulinha. Tem que terminar. Vocês me dão mais uns 5 minutos? Autoridade vem de alguém para você, posição vem de você para alguém. 5º presente que Faraó deu para José. Um novo nome. Olha que nome feio, irmãos. Zafenat-Paneia. Está de brincadeira. Pô, José é um nome bonito. Por que Faraó, depois de dar autoridade, dar anel, dar colar de ouro, dar uma roupa, por que depois de tudo isso, deu um nome para ele? Vou explicar. Porque José continuava sendo um hebreu de nascimento, mas ele passou a ser visto como um egípcio para comandar a nação. Não dava para colocar um hebreu, irmão, com o nome José, Zezinho, para comandar a nação do Egito. Não dava. Quem é o nome do cara? José. Até os historiadores, quando procuraram a história de José nos pergaminhos e tal, não acharam, até que se lembraram, o nome dele não era José. No Egito ele era Zafenat-Paneia. Aí acharam, realmente ele existiu. Estavam procurando José no Egito. Isso é para nós, José do Egito, irmãos. Lá ele era Zafenat, Zazá, Zaf, Zafena, qualquer coisa assim. Mas não era José. Zafenat-Paneia. Zafenat! Lá vinha ele. Eu imagino que ele vinha. Que nome é esse? Por que ganhou esse nome, irmãos? Porque ele não era mais escravo, José, nem um prisioneiro. Agora ele era primeiro-ministro. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu era Jason Luiz Souza. Aí eu vou para um tribunal lá, porque minha sogra carregou a Aninha, que era um bebê, no colo e botou o cinto por cima das duas, assim, uma coisa linda, irmãos. Para proteger a criança, botou a neta no colo e passou o cinto por cima. O guarda passou, não tinha o que fazer, o guarda passou de moto, olhou para dentro do carro, viu, acendeu as luzes e me mandou para o tribunal. Eu vou para o tribunal. Chego lá no tribunal, ele me dá uma senha, o juiz vai te chamar. Meu inglês quase zero. Daqui a pouco o meritíssimo começa. Jason Sousa. Eu estou lá. Jason Sousa. Jason Sousa. Eu estou ali. Ninguém se mexe. Vem o guarda lá de trás. Pega o papel da minha mão. Dziu, é você? Eu? Sou eu? Falei, mas não sou Jason Sousa. Aqui você é Jason Sousa. Aqui você não é Jason Sousa. Não, porque a Aninha, aqui não é Aninha, aqui é Ana. E a Ana estava com a irmã Inga, aqui é Ingrid. E a Ângela, aqui é Angela. Eu estou no país dos caras, eu tenho que respeitar o que eles estão falando. Agora não era mais o José do colo do pai, irmãos. Agora era o Zafenat-Paneia e o povo tinha que reconhecê-lo como um egípcio para que ele pudesse comandar. Então, muito sabiamente, Faraó mudou o nome dele, ainda que ele fosse hebreu de nascimento. Mas fez isso para mudar as coisas diante dele. Era um novo lugar, eram novas leis, era um novo nome. No reino de Deus você tem um novo nome, que só vai conhecer quando você chegar lá em cima. Esse nome que seus pais te deram, isso vai cair por terra, irmãos. Novo nome, nova identidade, novas leis. No reino de Deus você recebe uma nova identidade. Por quê? Porque é uma nova cultura. A gente estava conversando sobre isso. Qual é a cultura que a gente tem que implantar? Jesus ensinou quando disseram, nos ensine a orar. Ele falou, Pai nosso, quando orarem, oram assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí,
Venha o teu reino. Nosso papel na terra, irmãos, é trazer o reino do céu, a cultura do reino do céu para a terra. Qual é a cultura que é boa? É a brasileira? É a americana? É a canadense? É a europeia? A japonesa? Não, é a do reino. De um país para outro as culturas mudam. Você deixa de comer uma coisa, você deixa de se vestir de um jeito e tal, mas a cultura do reino, do reino de céus, é a que Jesus falou que nós tínhamos que trazer para a terra. Venha o teu reino. No reino de Deus tem uma nova cultura, que é a cultura do céu. Alguém diz amém? Deixa eu terminar aqui. O último presente, esse é especial. Deu a ele uma esposa egípcia, mas ele não pediu. Olha a sabedoria desse cara, irmãos. Olha o nome da esposa, Asenate. Por que deu a ele um novo nome e agora deu uma esposa? Faraó olhou, 30 anos, bonitão. Qual o currículo do cara? Foi preso por assédio sexual, pelo menos foi a acusação dele. Ele ficou de olho na mulher do patrão, que é meu comandante. Era o que corria no palácio. Faraó levantou a ficha. Os caras estão presos por quê? Acusação de assédio sexual. Mas a mulher gritou, e aí ele foi para a masmorra. Esse cara bonitão, solteiro, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. O cara comandar o Egito inteiro, com meu anel, vestido do jeito que eu vesti, com o meu carro agora, meu segundo carro. Não, você tem que casar. Eu falo isso para os solteiros aqui. Você tem que casar. Você quer ser pastor amanhã? Não tem jeito. Você precisa se casar. Casamento é uma âncora, irmãos. A esposa seria uma âncora para ele, no poder que ele estava assistindo. Isso ia dar sentimento de pertencimento. Olha o que Faraó falou. O cara é hebreu. Já mudei o nome dele. Ninguém sabe que ele é José. Agora é Zafenate. E ele vai casar com uma mulher egípcia. Isso fala, igual nos Estados Unidos, você casa com uma mulher americana, ela te dá o documento. Falou, aonde ele chegar agora? Não, rapaz, ele é egípcio, ainda que ele não seja, ainda que o sangue seja hebreu. Falou, não, ele é casado com uma egípcia. Os filhos dele vão ser egípcios, ainda que ele ponha nome hebreu, vai chamar Manassés e Efraim. Deus se lembrou de mim na minha aflição, Deus me fez prosperar na terra do inimigo. Ainda que ele ponha nomes hebreus, mas ele vai parecer vai se apresentar como um egípcio. E quando ele apresentar a mulher dele foi um presente que Faraó deu. A Asenate. Hoje a gente vê tanta coisa, pessoas dizendo que o casamento não deu certo porque não foi ele que escolheu, não foi ela que escolheu. Qual a chance de dar certo, irmão, você casar com uma mulher que o Faraó escolheu? Faraó pagão. Tem que ter Deus na história. Se Deus está na sua história, as coisas acontecem. Agora ele seria parte de uma família egípcia. Sabe como é que eu concluo essa mensagem? Deus sabe o que você precisa. E Ele sabe como fazer chegar a você, no devido tempo, as coisas que você tem direito em Jesus. Romanos 8,17 diz que pela adoção divina, nós compartilhamos da mesma herança, você pode ficar de pé, da mesma herança espiritual que Jesus recebeu. O que Jesus recebeu? Filiação, pertencimento, identidade e propósito. Você recebeu tudo isso como você se torna, quando você se torna herdeiro em Cristo. Herdeiro de Deus em Cristo. Aí a minha pergunta para a gente concluir: como você tem lidado com esses dotes divinos? Deus te deu autoridade, Deus te deu relevância, Deus te deu pertencimento, você não é um largado na vida, você pertence à família do Senhor. Deus te deu propósito. O que você tem feito com esses dotes todos que Deus te deu? Quando as pessoas te veem aonde você passa, você revela a quem você pertence. O pai que José não tinha por perto, os irmãos que ele não tinha por perto, irmãos, foram substituídos por um faraó que se apaixonou por ele, que deu a ele autoridade, que confiava no trabalho que ele fazia. Eu acho bonito quando um patrão confia no empregado que às vezes é um cristão e o patrão não é, mas porque vê no empregado credibilidade, vê no empregado a honradez e diz, não, deixa na mão dele.
É você testemunhando de quem você é em Deus. Como diz o texto, você compartilha da mesma herança espiritual que Jesus recebeu. Diga isso para o seu irmão, você é herdeiro em Cristo. Agora, como a gente está fazendo com esses dons e talentos? Vamos cantar, vamos terminar cantando? Vamos. Glórias a Ti, ó Deus. Queremos louvar o Teu santo e poderoso nome, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu trouxeste para nós esta noite, Pai querido. Deus, que nós possamos, Senhor amado, sermos como José, Pai amado. Estarmos diante de Ti, Senhor amado, seja em qualquer circunstância, seja da maneira que for, mas sempre diante de Ti, Senhor Deus, porque Tu sabes, Pai querido, aquilo que nós precisamos. E Tu sabes exatamente, Senhor Deus, o tempo que isso deve chegar até a nossa vida, Pai amado. Nós queremos Te louvar, Senhor Deus, por aquilo que temos hoje, por aquilo, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que Tu nos destes hoje, Pai querido, para que, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, possamos, Senhor Deus, estarmos sendo preparados por Ti, para aquilo que Tu tens para nós amanhã, Pai querido. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, olha por cada irmão meu que está aqui esta noite, Pai amado, que tem colocado diante de Ti as suas necessidades, que tem colocado diante de Ti as suas precisões, que tem colocado diante de Ti as suas angústias, Pai querido. E venha, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, convencê-los, venha, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, mostrar a eles que Tu não perdesses o controle, Pai amado, que Tu sabes exatamente, Senhor Deus, o que Tu estás fazendo, Pai amado, e que eles não saíram, Senhor Deus, das palmas das Tuas mãos, Pai querido. A Tua mão se encontra estendida, abençoando, guardando e protegendo, Pai amado. Que os nossos corações possam sair daqui com essa mensagem que Tu nos destes hoje, Pai querido, com aquilo que Tu colocastes para nós, Senhor Deus, diante de nós, em nosso coração. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te damos graça, Te pedindo que Tu nos leve debaixo da Tua santa paz, Te pedindo, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que possamos chegar, Senhor Deus, aos nossos destinos guardados por Ti, Pai. Nós Te damos graças agora e para todo sempre, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.